A Atual Decor Móveis ajuda você a deixar a sua casa mais elegante e mais aconchegante. Home por apenas 10 vezes de R$ 149. Mesa redonda com 4 cadeiras por apenas 10 vezes de R$ 177,90. Lindo sofá retrátil por apenas 10 vezes de R$ 379. Atual Decor Móveis, toda a linha de imóveis em até 10 vezes no cartão. Atual Decor Imóveis, Avenida Fernandes Bastos 2545, bairro São José, em Tramandaí. Oi, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa do Entre Elas, eu, Cris Miller, a Ângela Rebés e a Cláudia Matias. Olá, gente. Olá. Estamos aqui nesse momento, o nosso programa ele gira em torno de conversar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho em função da pandemia, em função do isolamento social, em função de a gente poder estar auxiliando, estar orientando, estar trocando ideias, estar melhorando a vida das pessoas, podendo estar ajudando também, colaborando, né, informando principalmente das novidades, das coisas que estão acontecendo. Então, hoje eu vou deixar para as gurias se apresentarem mais um pouquinho. Bom, pessoal, eu sou Ângela Rebés, advogada administradora. Oi, pessoal, eu sou a Cláudia, eu sou administradora e diretora do Mares do Sul Hotel. E a gente vai fazer essas entrevistas falando com o Matheus sobre as empresas neste período de pandemia, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso pensamento, como que as empresas podem se posicionar, como é que a gente pode agir nesse período de pandemia. E a doutora Maria vai falar sobre o projeto da OAB para esse período também. Então tá. Gente, nós, semana passada, conversamos sobre o mapeamento do litoral norte, né, um mapeamento que está sendo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e falava sobre a questão de auxílio, de ajuda, né, para a comunidade, para a população dos 23 municípios, né? Então, assim, essa relação que está se fazendo e que está acontecendo. Hoje nós vamos falar um pouquinho e conversar um pouquinho com o Matheus do Sicredi, que nos vai possibilitar algumas dicas de como iniciar. E daí eu já faço a minha pergunta, né, Matheus? De como o Sicredi está se organizando e está planejando esse recomeço, né? Essa organização das empresas, principalmente das pequenas empresas, dos pequenos, dos empreendedores agora, que acabaram fechando em função de toda essa questão de isolamento social, da questão social como um todo, né, o comércio em geral que teve essa parada, né, e aí muitos deles ainda não recomeçaram e não retomaram. Então, assim, o que a economia, o que o Sicredi tem de propostas para essas pessoas, para esses empreendedores? Oi, Cris. Neste momento, o Sicredi está ao lado dos associados e da comunidade no enfrentamento da pandemia e para atender às suas necessidades, contribuir para manter a atividade econômica, oferecer linha de crédito comercial, linha de BNDES e consultoria financeira para os nossos associados. E acreditamos que através do crédito responsável será possível a retomada dos negócios de uma maneira mais rápida e gradual, fomentando o comércio local e atividades em nosso município. Queremos fazer a diferença neste momento de desafio e contribuir para a recuperação do país o mais rápido possível,
Para isso, precisamos do apoio de toda a comunidade. Oi, Matheus. A gente sabe que agora, durante a pandemia, desde o final de março, foram criadas várias linhas de crédito, né, para as empresas pequenas, médias e grandes empresas. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais quais as linhas que estão disponíveis para essas pequenas empresas da nossa região. Oi, Cláudia. Nós fechamos uma parceria com o CDL Tramandaí em Bé para oferta de linhas de crédito com taxas diferenciadas para os seus associados, como capital de giro, investimento empresarial, construção e reforma e desconto de recebíveis, para ser utilizado com cheques e duplicatas. Paralelo a isso, nós também possuímos à disposição as linhas de BNDES que estão sendo alcançadas pelo governo para auxiliar a economia neste momento. Então, nós podemos falar como alternativa, linha de BNDES pequenas empresas, que é um capital de giro para ser pago em até 60 meses, e o BNDES folha de pagamento, que serve para o empregador realizar o pagamento de 2 folhas para os seus funcionários. Também temos toda a nossa linha de crédito comercial, que fica à disposição dos nossos associados. Olá, Matheus. Obrigada pela disponibilidade de estar conosco hoje, falando um pouquinho sobre as ações da instituição que tu representa aqui em Tramandaí. E a minha pergunta para ti é: a instituição não está há um ano ainda na cidade, né? E a gente sabe que todo esse início tem que ser feita uma integração com a comunidade, apesar do Sicredi já ser amplamente conhecido. Então, quais as ações de integração com a comunidade, o que tem sido feito, como o Sicredi vem atuando, fora as questões financeiras, né, operacionais do banco? Quais as ações da instituição em relação à nossa comunidade e à sociedade, contributivas com a sociedade? Ângela, antes da nossa chegada em Tramandaí, ainda em junho de 2019, nós já realizamos o projeto de educação financeira junto ao gabinete do prefeito, junto com secretários e funcionários, e também em diversas escolas no decorrer do ano 2019. Fizemos a adoção do nosso canteiro central, que fica em frente à nossa agência, e mantemos ele com a sua pintura e arborização, a partir da nossa ação do Dia C, que é o Dia do Cooperativismo, que foi realizada ainda em junho de 2019. Realizamos também a reunião com cerca de 300 associados junto à SAT, com o palestrante Márcio Mâncio, para falar dos diferenciais do cooperativismo nas cidades em que nós atuamos. E os alimentos que nós captamos lá nessa oportunidade, nós fizemos uma doação para a BTP, Associação Beneficente Tudo Posso, como forma de agradecimento para a nossa comunidade aqui de Tramandaí. Em fevereiro agora, nós fizemos a doação do relógio do Sicredi para a comunidade de Tramandaí. Está instalado aqui na Rótulo. Então, eu acho que é um marco bem importante para a comunidade e era algo que era muito questionado. Quando que viria o relógio para a cidade? Eu acho que isso nós conseguimos alcançar, tá? Na semana anterior, agora que passou, nós fizemos também a doação de 50 máscaras Face Shields para o Hospital Tramandaí, a partir dos valores que foram captados em depósito a prazo e poupança pela campanha Investimento Solidário, que é uma campanha que faz uma reversão de valores captados como uma forma de contribuição para a comunidade. O Sicredi mantém sempre de forma ativa o programa de educação financeira, visando disseminar o cuidado com os gastos e a programação das economias para utilizar em um momento como esse que nós estamos vivendo. Essas são algumas iniciativas que nós temos e como tantas as outras. Então convido ao público em geral também, quem não conhece o Sicredi, vir conhecer um pouquinho mais. Nós temos uma bela agência aqui localizada na Avenida da Emancipação 872. Obrigado, Matheus. Obrigado pela participação, de ter estado aqui conosco e passar essas informações para o nosso público e a gente trocar essa ideia, né, gurias? É importante orientar a população para quem tem essa intenção de reiniciar, de reativar as suas atividades que foram paradas temporariamente, que foram suspensas, e muita gente está com muita dívida. Sim. Muita gente está com, assim, tá com muita dificuldade de recomeçar. Voltando até no que tu falaste ali sobre as instituições, né? Não é só o Sicredi que está com essas linhas, né, para as empresas. Eu acho interessante cada empresário procurar a sua instituição, o seu banco, conversar com o seu gerente, né? Tem várias ações que tu pode fazer, claro, não são a longo prazo, mas que te socorrem
corre ali por no mínimo 2 meses, né? A própria questão ali que ele colocou do salário que tu pode fazer, para quem tem folha de pagamento em banco, tu pode fazer por 2 meses, uma linha de crédito. Dos financiamentos, né, que se eu não me engano é até 60 dias. Até 60 dias. Isso, sobre os pagamentos. Então, eu acho que nesse momento o empresário tem que buscar informação. Ele tem que conversar, ele tem que ver lives, né? Ele tem que conversar com as associações, buscar informação, consultar advogado, ver o que pode fazer nos meios trabalhistas, né? Exatamente. Porque a gente também teve algumas questões que foram colocadas agora, tivemos né? diversas medidas, né, no meio trabalhista aí, como apoio de manutenção das empresas, como a suspensão dos contratos de trabalho, né? Vai ter todo um apoio aí federal nessa questão de redução de jornada, banco de horas, enfim. Nós tivemos diversas possibilidades que as empresas podem utilizar, então esse é um momento de informação, de um empresário se informar. Né? Se a questão não é financeira, é redução de vendas, como eu posso reduzir jornada, como eu posso suspender, né, o contrato de trabalho de alguns colaboradores, como eu posso atuar nesse momento com as férias, enfim, é buscar se informar do que é possível fazer para manter o seu empreendimento, né, mantê-lo minimamente de forma que atravesse esse período que realmente não vai ser fácil. Nós teremos muitas consequências, né? Não, e eu acredito, Ângela, que a informação em primeiro lugar. Exatamente. Mas o planejamento. Com certeza. Né? Então, se tu tem intenção de reiniciar, né, tu tem que planejar, tu tem que te organizar, tu tem que te programar. Tem muita gente, nós temos empresas grandes que tiveram um índice muito alto de demissões. Muito. Nós estamos com muita gente desempregada no município, né? Então essas pessoas, e assim, ó, a retomada, então assim, para ter o índice de desemprego foi, digamos assim, em massa, foi num período só. Passou o verão, fechou tudo e daí o comércio em geral aproveitou, né, esse período que ia ter, que não tinha previsão de quanto tempo, e não se tem ainda previsão de quanto tempo isso vai durar, acabou não se sabendo. Então, assim, bom, eu tenho que restringir os meus gastos. E as pessoas foram demitidas. Sim. O que acontece? Quando voltar, esse planejamento para voltar, o recomeço não vai ser o mesmo. Porque se tu tinha 50 funcionários, tu não vai admitir 50 funcionários de um dia para o outro. Tu vai começar com gradativamente. 5, com 10, até nesse mapeamento feito pelo Estado. Muitas vezes não pode ser as mesmas pessoas. Não, e ali no mapeamento feito pelo Estado, também tem condições de volta ao trabalho, né? Tu pode trabalhar com 50%, tu não pode ter 2 funcionários no mesmo turno, a menos de 2 metros de distância. Então, tem vários requisitos que as empresas têm que se informar para poder voltar às suas atividades. E eu acredito que para a empresa menor, talvez seja um pouco mais fácil, vamos dizer assim, tipo uma academia. Uma academia grande que tem 300, 400 alunos não vai conseguir voltar com a mesma quantidade de alunos e nem com o mesmo custo fixo que ela tinha ali. Ela vai ter que diminuir muito das suas atividades. Um estúdio que tu atende 2, 3, com hora marcada, tu vai poder retomar. Com força total. Com força ali, com agendamento. Então, tem vários comércios que estão conseguindo voltar. Cada um vai ter que se adaptar a essa nova normalidade, né? Então, o momento agora é de se informar, sentar e planejar este recomeço, cada um dentro da sua realidade, do seu mercado, do seu tamanho de empresa, contando com banco A ou B, né? Então, é o momento de buscar informação, absorver muito, sentar, pensar e rascunhar o que fazer, porque quando der a largada do recomeço,
Quem não tiver pensado o que fazer, ainda for parar para pensar no que fazer, já vai estar atrasado. Já vai estar atrasado e vai acabar perdendo mais tempo ainda. Não, e várias atividades já tiveram esse recomeço, né? Com certeza. Tem alguns até que já estão recontratando, que algumas coisas de produção, mercado, algumas empresas teve novas estão abrindo. Novas empresas aproveitando, é também um meio de oportunidades. Isso, Agora, bem lembrado pela Cris, é também uma época de oportunidades. A gente tem visto migração de profissões, né? Alguns saindo de uma profissão, indo para outra, aproveitando esse momento de parada para refazer, repensar, né? Para repensar, para mudar, para ressignificar o que fazia, mudar um pouco o ramo do seu negócio. Também é um momento. Também é um momento de parar para pensar. Tem umas palavras que estavam bem em voga, assim, que eu acho que são as do momento, né? O marketing digital, tá todo mundo indo para as plataformas, né? Na frase, quem não é visto não é lembrado. Então, mesmo a empresa que está fechada está fazendo alguma coisa em mídia para ser lembrado. Tem um programinha do Face ali que tu pode marcar, do Instagram, que tu pode marcar as empresas que tu compra, né, para fazer a divulgação. Então, comprar no comércio mais próximo, que daí faz girar essa... E hoje em dia você teve um aumento significativo, em torno de 50%, 70%. Claro que tem a questão do isolamento, mas muitas empresas, elas estão tendo uma venda muito grande através das entregas. Com certeza. Né? Então, assim, ela não vai querer voltar com uma porta aberta, pagando aluguel, pagando... Vai reformular e reestruturar o plano da atividade, né? Nós vamos ter o lado do consumidor, ele vai mudar também. Ele tipo de consumo. Claro, vai se adaptar a esse tipo de consumo e vai manter desta forma a sua vida também. Com as entregas, com o home office, então muita coisa vai mudar, muitos mercados vão se abrir, outros tantos vão fechar, né? E quem estiver nesse momento sentando e pensando, e planejando, vai largar na frente. Eu acho que vai ser uma mudança, uma nova realidade, uma mudança que não vai voltar aos tempos anteriores. Não. Vai ser uma quebra de paradigmas e um novo jeito de comércio. As empresas vão ter que se readaptar. Certamente. Como tu falou ali, alguns tiveram que demitir e reassumiram outras funções que não estavam fazendo. E às vezes a empresa funcionou melhor do que estava antes. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fica com aquela cultura de que tem que ser assim, naquele molde, naquele modelo. E daí surge que a questão da pandemia, se a gente for analisar, gente, é mundial. Parou o mundo como um todo. Não é só o Brasil que está com uma economia baixa e todos esses índices de desenvolvimento baixo. É o mundo inteiro. Alguns, claro, que tinham um poder econômico. Mas mesmo as grandes... Mas também as grandes potências. Os Estados Unidos estão preocupadíssimo com a economia. Então, com a alta dos desemprego, né? Não, então, e o índice de mortalidade. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, assim, muitos espaços, muitos empreendimentos e muitos empreendedores, né? Muitos comerciantes, muitos empresários têm que repensar e principalmente planejar. Planejar a sua vida, planejar as mudanças, planejar essas alterações, planejar como é que vai pagar as suas dívidas, porque as dívidas continuaram. As contas continuam chegando. A gente sabe, a gente está em casa, né? Todo mundo nessa economia, né? Tá tendo que se adaptar a certas realidades. Então, toda essa novidade que vai acontecendo, só que quem deixar para fazer isso depois, quando pensar que vai... tá atrasado. Vai estar atrasado. Vai estar atrasado. A gente tem a sorte, não sei te dizer se a gente é o país que mais tem empreendedor, né, mas deve ser um dos que mais tenha. Então, muita criatividade. Muita criatividade. Então, esses empreendedores, né, estão aparecendo. A própria indústria de EPIs, máscaras, de tudo quanto é modelo, né? Então, tem que ver os nichos, as oportunidades ali para se trabalhar em meio a essa crise, né? Não ficar, eu não sei o que fazer, a minha empresa não vai
vai poder abrir, não. Não posso trabalhar com buffet, vou trabalhar com à la carte. Tem que pesquisar e reinventar. Se reinventar. Tem que se reinventar. É um momento do... E a gente vai ter que repensar também toda essa questão de socialização, né? Porque durante um bom período isso vai estar restrito. Vai estar restrito, os cuidados vão estar restritos. E até aproveitando, Cláudia, que tu falou da questão das máscaras, nós tivemos agora há pouco tempo um dos empresários aqui que administra que é o Hélio de Camilhes, que administra a plataforma marítima. Ele fez uma doação de 10 mil máscaras, né? Até acabamos fazendo algumas doações para os presídios feminino e masculino, mas tu tem também um projeto que está acontecendo ali na OAB, né? Isso. Podia divulgar um pouquinho esse projeto, Ângela? Isso, vamos falar um pouquinho desse projeto então. A OAB está com um projeto para doação de máscaras também, né? Porque a gente acredita que, muito embora essa curva possa ser achatada e que o vírus, a gente possa atravessar esse momento mais crítico, mas a gente acredita que as ações de proteção, elas vão e devem permanecer por muito mais tempo. Que o vírus não vai extinguir. Não, nós vamos ter que voltemos às atividades rotineiras. Conviver com esses EPIs por algum tempo. Exatamente, com esse hábito da proteção por um longo período até que a gente possa relaxar um pouco mais. Então, bem nesse sentido, a OAB sentiu-se também na necessidade e na vontade, principalmente, de contribuir, né? Contribuir bem nesse viés aí do uso da proteção. Então, está entre os advogados ocorrendo uma ação de arrecadação, né, e produção de máscaras para doação às comunidades mais periféricas dos 4 municípios atendidos pela nossa comarca, né, a jurisdição da comarca, que é Balneário Pinhal, Cidreira, Imbé e Tramandaí. Então, os 4 municípios serão atendidos por essa campanha, justamente porque fazem parte, né, da jurisdição tanto da OAB quanto da comarca judicial do nosso município. Então, a ação ela é arrecadatória para a produção destas máscaras. Você pode contribuir com a máscara pronta, pode contribuir com valores para comprar, pode contribuir com insumos, retalhos que tem em casa para a produção. Enfim, contribui-se da forma como pode, contribui-se com a mão de obra para fazer, enfim, todos podem contribuir da forma que acharem mais viável. E para isso, então, nós convidamos a doutora Maria Finger, presidente da subseção da OAB Tramandaí, que abarca esses 4 municípios, para falar um pouquinho sobre o projeto, nos trazer a informação mais precisa, né? O objetivo dele, falar um pouquinho conosco sobre isso. A subseção de Tramandaí está fazendo uma campanha para arrecadação de máscaras para doação nos 4 municípios que compõem a nossa comarca, que é Pinhal, Cidreira, Tramandaí e Imbé. Nós queremos arrecadar em torno de 5 mil máscaras. Por isso estou aqui pedindo ajuda para que todos possam doar um pouquinho para chegar naqueles que mais precisam. Porque estamos no meio de uma pandemia onde está morrendo muita gente e precisamos nos proteger. Precisamos, em primeiro lugar, ficar em casa se pudermos, higienizarmos bem as mãos sempre e usarmos máscaras, porque a máscara é importante pelo seguinte, porque ela nos protege e protege os outros. Se nós não estamos com o vírus, ela nos protege do contágio. E se nós estamos com o vírus, ela protege para que a gente não dissemine o vírus para as outras pessoas. Conto com a colaboração de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Maria, pela sua participação, sempre tão atuante, ativa na nossa comunidade. Muito obrigada, é uma satisfação poder tê-la aqui conosco, falando sobre esse assunto tão importante, né, e necessário nesse momento. Mais uma vez, obrigada.
As duas juntas. Não, e é importante, né, Cláudia, a gente colocar essas pessoas, citar essas pessoas. E se vocês souberem de mais pessoas que estejam fazendo, realizando projetos, assim, divulguem, conversem conosco, né, coloquem aí no grupo, coloquem na página que está acompanhando aí o nosso programa, para a gente poder estar divulgando também, porque as pessoas gostam desse carinho, né? Então, assim, imagina a plataforma marítima, a plataforma de Tramandaí, ela doou 10 mil máscaras, né? Então, produziu e doou 10 mil máscaras. Então, isso são máscaras que são reaproveitáveis. Tu lava e tu usa de novo várias vezes, né? E voltando na parte da empresa que a gente estava comentando antes, com esses decretos de que a utilização da máscara é obrigatória, para a gente poder frequentar o comércio, a gente tem que estar de máscara. E o comerciante não tem como arcar esse custo de fornecer máscara para a pessoa poder entrar no seu comércio, né? Eu acabo barrando quem não está de máscara e às vezes deixo de vender. Então, ter entidades, ter pessoas que estão colaborando com a doação de máscara acaba sendo bom para o empresário, para a pessoa poder estar circulando na rua e consumindo também, né? Exatamente. Também vale lembrar, né, Cláudia, eu agora lembrei disso, vem se falando já, né, assim, levemente, mas já vem se falando na volta às aulas, né? Já se vem conversando, dialogando com as famílias sobre isso, né? Não é que dessa retomada de como seria esse retorno. Estamos fazendo ensaios de como seria esse retorno, mais ou menos, né? Quando ele pode acontecer. Para junho, julho, já estão se falando. É o planejamento que nós falamos, né? Então já estamos falando nisso, até porque as crianças, né, não vão ficar em casa até o final do ano. Então, a gente vai ter que falar sobre isso em algum momento. Sim. Então, a questão da máscara já vem também nessa cultura do uso e da permanência e das doações. Certamente, as crianças, se voltarão com o uso máscara dos EPIs, né? Então, já é importante também nesse sentido. A gente já está, assim, circulando pelas ruas, a gente já vê muitas crianças já se adaptando, porque a dificuldade é justamente essa, né? Na verdade, acho que as crianças se adaptam mais rápido do que os adultos, né? A nossa resistência é maior, né? Menores. Né? Tu pegar a educação infantil e colocar máscara na educação infantil, essa que vai ser acho que a escola normal ali, primeiro grau, segundo grau, tranquilo, né? Mas a escola... De 5, 6 anos pra frente é bem tranquilo, já tem o entendimento do momento, né? Sim. Tá bacana o entendimento, as crianças estão maduras nesse momento também. Sim, mas os menores é que vai ser mais complicado. Os pequenininhos, porque realmente a gente sabe, o uso da máscara a gente tem que se adaptar. Sim. Ele dificulta um pouquinho a respiração, a fala, né? Então, realmente é uma adaptação para a criança pequena. Bom, pessoal, nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês, que vocês, né, ficaram esse tempo todo junto conosco. Agradecer aqui que a gente está nesse outro ambiente hoje, o nosso parceiro e patrocinador aqui do nosso programa Entre Elas, a loja Atual Móveis. E aqui agradecer o Igor, a Rosângela e também agradecer o Renato, né, que foi o nosso mentor aqui do programa e junto conosco tá aqui com o Correio do Imbé, o Correio de Tramandaí, a TVC TV. Um grande abraço, uma boa semana para todos vocês e até semana que vem. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Tchau, até a próxima semana. Uma excelente semana para todos. A Atual Decor Móveis ajuda você a deixar a sua casa mais elegante e mais aconchegante. Home por apenas 10 vezes de R$ 149. Mesa redonda com 4 cadeiras por apenas
10 vezes de R$ 177,90. Lindo sofá retrátil por apenas 10 vezes de R$ 379. Atual Decor Móveis, toda a linha de imóveis em até 10 vezes no cartão. Atual Decor Imóveis, Avenida Fernandes Bastos 2545, bairro São José, em Tramandaí.